Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de estequiometria. Em uma indústria siderúrgica, a redução de hematita para a produção de ferro metálico é dada de acordo com a reação. Temos aqui a hematita, que é um óxido de ferro, produzindo aí o ferro metálico. Mas a hematita não está sozinha fazendo essa produção, tá? A reação você tem que observar bem que do lado esquerdo você tem os reagentes e do lado direito você tem o lado dos produtos. E você tem aí do lado dos reagentes, além da hematita, o monóxido de carbono. E do lado dos produtos, além do ferro, você tem o dióxido de carbono, tá bom? Agora, o que é pedido pela questão, né? Qual é a massa do ferro metálico em gramas que pode ser obtida a partir de 800 gramas de óxido férrico, que é a hematita, né? E 300 litros de monóxido de carbono. Então ele deu a massa que a gente tem aqui desse óxido férrico e deu também o volume do monóxido de carbono. Aí ele fala para a gente aí monóxido de carbono na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, e ele dá alguns dados para a gente. O volume molar do gás na CNTP é de 22,4 litros por mol. A massa do ferro, né, ela é de 56 unidades de massa atômica, quando a gente está considerando um átomo de ferro. Quando a gente considera um mol de ferro, seriam 56 gramas por mol. Você mudaria apenas essa unidade de massa atômica para gramas por mol, tá? Que vai ser a forma com que a gente vai trabalhar aqui nessa aula. E também ele deu aí a massa desse óxido férrico, né? Que é o Fe2O3, que é de 160 unidades de massa atômica, se for para uma molécula. Agora, se for para um mol dessa molécula, gramas por mol, tá bom? Beleza, então vamos lá. O que a gente vai precisar? Primeiro, a gente vai ter que entender quem que é o reagente em excesso e quem que é o reagente limitante. Entre os dois reagentes, ele deu informações para a gente. A massa desse cara aqui e ele deu aí o volume do monóxido de carbono. E a gente vai ter que descobrir qual dos reagentes acaba primeiro. Aquele que acabar primeiro, seja ele o monóxido de carbono ou o óxido férrico, ele vai ser o nosso reagente limitante. E é aquele que acabar primeiro, o nosso reagente limitante, que a gente vai poder relacionar com o produto, tá? Reagente em excesso, você não faz a relação com o produto, não pode, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser copiar essa equação ali embaixo para a gente poder trabalhar com ela. Acho que eu vou copiar ela até duas vezes, porque a gente vai primeiro trabalhar com ela para ver quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante, e depois a gente vai utilizar o reagente limitante para reagir com o produto, né? Então vou copiar ela aqui embaixo também, vou deixar ela aqui, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, as informações que são de grande importância. Eu tenho a massa desse cara e eu tenho o volume desse cara aqui, certo? Então a equação química ela já está balanceada. Você vai pegar a massa molar do óxido férrico, que está aqui, 160, e vai colocá-la aqui embaixo, ó, 160 gramas. Essa é a quantidade de gramas que você tem por 1 mol. Aqui você não tem nada na frente dele, significa que existe um mol dele. Então você vai multiplicar 160 por 1, que vai dar 160 gramas apenas, tá? Então você tem 160 gramas de óxido férrico que vão reagir com quantas gramas não, com quantos litros de monóxido de carbono. Eu vou utilizar volume dele porque a questão me passou o volume dele. Primeiro aqui em cima você não vai colocar o volume que a questão te deu, você vai colocar o volume que você tem por litro, tá? Desculpa, o volume que você tem, volume molar, é o volume que você tem por mol. Você tem 22,4 litros para cada 1 mol. Só que quantos mols você tem aí do monóxido de carbono? Você tem 3 mols aqui. Então você vai pegar 22,4 e vai multiplicar isso por 3, que vai dar 67,2. Significa então que 160 gramas desse óxido aí de ferro, ele vai reagir com 67,2 litros de monóxido de carbono, de CO. Mas quantas gramas eu tenho do óxido férrico? Aí você vai vir ó, na massa que o exercício te deu, 800 gramas. Então você tem 800 gramas dele, você não tem 160. E quantos litros eu preciso ter de monóxido de carbono para reagir com essas 800 gramas? Regra de 3 para descobrir. O x vai multiplicar por 160 e a gente vai ter o 800 multiplicando por 67,2. X vezes 160 é 160 vezes x
E 800 multiplicado por 67,2 vai ser igual a 53.760. 53.760, tá bom? Então, um número realmente bem grande que a gente tem aí dessa multiplicação. E a gente vai ter que fazer o que agora? Dividir os dois lados por 160. Se eu corto 160 com 160 aqui, vai sobrar só x. E do outro lado eu vou ter 53.760 dividido por 160, que vai ser igual a 336. Ou seja, se eu utilizo, pelos valores que a gente tem, a minha massa molar de óxido férrico, se eu utilizar 160 gramas, eu precisaria de 67,2 litros de monóxido de carbono. Como eu tenho 800 gramas, quantos litros eu preciso do monóxido de carbono? A gente descobriu que precisamos de 336 litros. Só que eu tenho 336 litros de monóxido de carbono? Essa é a pergunta que você tem que fazer para a questão. Ela já te disse quantos litros você tem. Ela falou que você tem 300 litros de monóxido de carbono. Isso significa o quê? Se você tem 300 litros desse carro e você precisava de 300 litros de monóxido de carbono, e você precisava de 336, significa que o monóxido de carbono ele vai acabar antes do que era preciso que ele acabasse. Ou seja, se ele acaba antes, então esse nosso óxido férrico não vai reagir totalmente. Uma parte dele é excesso, uma parte dele não reage. Ou seja, o monóxido de carbono para a gente é o reagente limitante. E é ele que a gente vai utilizar para fazer a nossa estequiometria com quem que era? Com ferro, né? Ferro metálico. A gente quer descobrir a massa do ferro metálico, é com ferro metálico. Então você vai fazer o seguinte, esse cara aqui, o óxido férrico, ele vai ser para a gente o reagente em excesso. E esse monóxido de carbono é o nosso reagente limitante. Ele que limita a reação. Tá bom? Então você vai pegar o limitante e vai fazer o seguinte, vai colocar aqui embaixo, 22,4 litros, multiplicado por 3, porque você tem 3 mols dele, né? Que vão dar 67,2 litros. E a massa do ferro é de 56 gramas por mol, mas eu tenho 2 mols, então vão ser 112 gramas, né? 112 gramas de ferro. Só que quantos litros eu tenho de verdade desse monóxido de carbono? A gente tem 300 litros, foi o que a questão passou, né? 336 é o que precisava para reagir com o óxido férrico, que é nosso reagente excesso. Mas eu só tenho 300 litros. E com 300 litros, quantas gramas de ferro a gente vai produzir? Regra de 3 para descobrir. Onde o x vai multiplicar por 67,2 e a gente vai ter ali o 300 multiplicando por 112, tá? X vezes 67,2 vai dar 67,2 multiplicado por x. E 300 vezes 112 vai ser igual a 33.600. Aí você pode passar esse 67,2 para o outro lado dividindo. O x vai ficar isolado, né? Vamos ter ali 33.600 dividido por 67,2. Que vai dar 500 como resposta. X é igual a 500, o quê? Gramas de ferro, né? É a massa de ferro que a gente está procurando. Essa é a massa de ferro que é produzida a partir de 300 litros do nosso reagente limitante. Então, terminamos por aqui a resolução dessa questão de química. Vou subir aqui para a gente procurar a alternativa correta. Aqui, letra C, a alternativa correta para essa questão. Beleza, pessoal? Basicamente é isso, espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado da resolução dessa questão. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. A gente vai se ver numa próxima videoaula, então um forte abraço e tchau, tchau.